Olá, como você vai? Não que me importe, eu só quero parecer amigável no início do vídeo. Como hoje o vídeo é pro linkzinho, eu preparei uma coisa especial, e eu não sei se vocês estão preparados, mas vamos lá. Diretamente das lives para os vídeos. Não coloquem expectativas, isso não vai acontecer com muita frequência, tá? Pra você que não conhece, o linkzinho é um youtuber de teorias e etc, que também faz conteúdo de anime. E um desses conteúdos que ele fez foi tentar produzir um mangá, que na realidade ainda tá ativa. Dito isso, o mangá do linkzinho, e eu devo admitir que quando ele lançou eu não dei uma foda pra ideia. Não porque não podia ser bom, só porque eu não liguei muito, algo normal, coisa da vida. E então a internet agiu, demorando muito pra isso, mas agiu. De uns tempos pra cá foi me recomendado vários vídeos falando sobre, mas por outro vídeo dele reclamando como difícil foi o mangá no Brasil, e seja por esse vídeo ou por meio mundo reclamando dele, a atenção foi dada. Logo, estamos aqui, o mangá do linkzinho. E comentário solto, eu sou escritor. Eu solto capítulos gratuitos de uma novel que eu escrevo, e tá sempre na descrição todas as histórias. E eu também tenho um livro em produção, mas isso é outra coisa. Como autor independente, vou me pôr muito um patamar mais igualitário pra julgar o roteiro da obra. Não o desenho, afinal o desenho do mangá não é feito pelo linkzinho. Não que ele vai estar livre de críticas, mas por não saber desenhar e não estar no mesmo aspecto, eu não vou julgar tanto assim. Mas eu acho que eu tenho um lugar de fala pra questionar a história, pelo menos. Se você discorda, problema é seu. E eu vou fazer isso do mesmo jeito. Dito isso, vamos pra putaria. Paradigma é um web mangá de 2022 que conta a história de um sci-fi horror, mas que, spoiler, é só um shounen. E antes que alguém venha discutir se shounen é um gênero ou não, saiba que você entendeu o que eu tô falando quando eu disse isso. Contando por cima da história, a humanidade descobriu uma antimatéria que descobriu novas realidades que mudam o mundo, e assim o mundo emergiu em caos. A história se passa em uma zona protegida, onde os personagens vivem suas vidas normalmente, com o detalhe das pessoas conseguirem desenvolver superpoderes devido a essa antimatéria. Até onde eu vi não é algo extremamente complexo, meio que cada personagem tem um poder, algo no estilo Dorohedoro, mas vivem uma vida aparentemente normal, mesmo tendo poderes ou não. E nisso aparecem os protagonistas, Isaac Jones, um grande nome, e Julie Manson, que... Eu quero comentar uma coisa, tem um capítulo dizendo detalhes dos personagens e aparentemente esses dois personagens são brasileiros. A pergunta é por que caralhos um loiro aleatório e uma pseudo-japonesa são brasileiros? Nenhum nome condiz. Bom, a história já começa com a Julie se encontrando com o Isaac, e acontece que a Julie tem amnésia, que é o bom e velho recurso de personagem que não sabe das coisas, e precisa ser ensinada desde o zero sobre tudo, afinal, você como leitor não sabe das coisas, e precisa que alguém explique as coisas pra você entender. É um velho tropo de roteiro que, meu Deus, obrigado por ter colocado aqui, eu adoro ele. Isso foi ironia, tá? Esse ponto de vista é eficiente, mas não funciona, porque o prólogo do capítulo 1 é explicando a lógica da cúpula que protege o lugar. Eu me pergunto por que não colocaram a explicação no meio do desenvolvimento da Julie, ia ser bem mais lógico e de certa forma dinâmico. Na verdade eu sei o porquê, porque... a arte, não um conceito artístico ou idealização artística, é que precisava mostrar páginas como isso. E esse foi um dos erros, mostrar isso. Sério, o mangá todo tem um sério problema com onomatopeias, elas são extremamente exageradas e meio inconsistentes. Como uma bola com um painel inteiro só escrito caindo, porque alguém achou que era isso uma boa ideia, colocar tantas onomatopeias que fica poluído a tela e você não entende quase nada que tá acontecendo. E detalhe, as onomatopeias estão escritas em japonês, inglês, português e uma outra língua criada pelo mangá. Às vezes tem as quatro ao mesmo tempo. É um caos do caralho. Fora a arte, que não é boa. É meio covardia criticar isso, visto as condições dos desenhistas não são as mesmas de um desenhista japonês, ou um desenhista coreano, no caso. Mas, puta que pariu. A arte não tem apelo. Normalmente obras têm um diferencial, tipo um estilo único, painéis bons, uma composição que grita motivos pra você ver a obra, mesmo sendo de menor renda. Paradigma tem palhaços. Sim, só palhaços. Esses bichos que aparecem de vez em quando são a única parte que se destaca. Eles não são bons, mas em meio a uma página mais complexa, eles são relativamente interessantes de se ver. Sei lá, pelo menos seu olhar vai ser direcionado pra eles, então é um diferencial, eu acho. Tirando isso, a arte em geral é bem medíocre, perde muito pela quadrinização. E explicando rapidamente aqui. Desenho é como a arte tá. Quadrinização é o quão bem os elementos estão distribuídos em um quadrinho para a sua atenção ser guiada pelos elementos colocados. Para ter ideia, eu não entendi a direção dos balões de fala por uns 5 capítulos. Seus olhos bugam na hora de ler, muito... Se você quer uma referência boa para quadrinização, veja One Piece ou Dragon Ball, que provavelmente deve ser os mangás com melhor quadrinização até agora. Porque lá tudo é fluido, você entende onde cada coisa tá indo. Aqui é muito elemento que não converge com nada. Um outro recurso utilizado pela obra é do nada ficar em um traço menos complexo, o que acontece em obras como One Punch Man, por exemplo. Tipo, do nada o Boros tá mega desenhado pra um Saitama dizendo...
Ah, tá. É um recurso bom, mas é irritante porque parece que a única piada que o mangá sabe fazer é ela. Sendo que é de horror, não deveria ter tanto foco em piadas e lutas como ele tem. Mas toda vez que eles precisam fazer uma piada, todos viram esse modelo mais simples, com esse cara de barba sendo uma cabeça no mais puro ápice da comédia brasileira. E voltando pra história. Boa parte desse início é personagem interagindo entre si, e não tem nenhum que vale a pena comentar muito. Só o que me dá dor é o palhaço. O palhaço aparece pra Julie e diz que é um personagem observador, praticamente onipotente. Ele quer o caos e pode fazer qualquer coisa a qualquer momento, mas que opta por só ver como cada personagem age perante as situações que ele coloca. E eu tenho um ódio desse tipo de personagem, porque boa parte das vezes ele não é feito de forma boa. Em um paralelo, ele é como o Monokuma de Danganronpa. Ele entrega informações pra história agir de forma certa, meio que moldando a rota, e isso me irrita. Não tão o caso do Monokuma, o Monokuma foi bem utilizado. Se o personagem pode fazer tudo sem problemas, o que impede em algum momento o roteirista saque a carta que o personagem vai interferir para deixar a história nos trilhos de novo. Já que foi por conta dessa introdução no início que o passado da Julie foi introduzido pros personagens. Ou seja, vamos depender do personagem para isso acontecer e ele pode fazer isso a qualquer momento. É um recurso desleal com quem lê a história, por tirar coisa do nada. Fora que não teve nenhum momento wow. Em Danganronpa, por exemplo, o papel do Monokuma é ser contestado e enfrentado, já que, até onde aparenta, ele é tipo uma verdade do Fullmetal Alchemist, mas sem a profundidade necessária e inútil, já que o envolto da história se trata do governo que, de novo, nada muito interessante pra comentar sobre o governo desse mangá. É personagens conhecendo a Julie e coisas menores envolvendo o que tem nas barreiras. Nada extremamente grande. Os caras do governo são enviados para tratar da Julie, afinal, ela é a protagonista e tem altas tretas envolvendo ela. E também, afinal 2, ela vê o palhaço, e em seguida o grupo vai para uma espécie de admissão governamental. E agora que o mangá para de ser um sci-fi de horror e para se tornar um gore com shounen. Aparece mais uma personagem e eles são mandados pra uma putaria Battle Royale, com alguns painéis estranhos e o mangá acaba, porque ele tá em produção e esses foram os últimos capítulos lançados e os últimos capítulos que eu vi. Se tiver lançado mais depois do que eu vi, bom, eu não vi, então não tem muito o que falar. E assim, sendo bem sincero, esse mangá é triste. Uma das coisas que eu mais falo no canal é feeling de obras, que é basicamente você ter o embalo do sentimento de uma obra. Mas aqui tem tanta coisa jogada que eu nem sei se tem momento. As cenas variam de um monte de cenas sem peso necessário para ser verdadeiramente impactante, a vivência dos personagens, que não é algo bom como Slice of Life, não tem muitos elementos de horror envolventes, ou até painéis marcantes como as obras do tipo. As subtramas são tanto faz, do nada vira um shounen convencional, mas que nada chama atenção. Como eu disse no início, eu também sou escritor, mas meu ponto é muito básico. Uma pergunta que uma obra deve se fazer constantemente como autocrítica, que é: por que você estaria vendo minha obra ao invés de ver outra obra? E pra falar a verdade, da forma mais crua, tirando o fato que você tá apoiando o criador lendo a obra dele, ele não tem mais motivos para ter destaque. Eu falei, por exemplo, de Dorohedoro, que tem uma pegada semelhante e é infinitamente melhor em todos os sentidos. E se a única coisa que prenderia a pessoa à obra são esses bonecos estranhos que aparecem, é muito pouco pro que devia ter entregado. Agora eu tô prevendo que algumas pessoas vão comentar porque alguém leria minhas novels se poderiam ler uma novel melhor, mas puta que pariu, mais dor de cabeça. Enfim, eu não quero comprar briga com ninguém. Esse vídeo foi um vídeo sendo franco sobre o mangá, vendo ele como uma obra, não como um projeto de YouTube de alguém querendo realizar seu sonho, porque ele tá no Webtoon. E julgar ele sem ser fiel à ocasião, passando pano pras coisas, etc, ia não ser fiel comigo mesmo. Então eu prefiro fazer dessa forma. Bem, começou falando e minha nota é 4 gols / 1 Dorohedoro. Leia Dorohedoro, Dorohedoro é legal. Sei lá, pessoas.